Boa tarde. Boa tarde. Oi, Maurício, boa tarde. Bem-vindo. Esperar o pessoal chegar. Boa tarde. Olá, Daniela. Oi, Suelen. Bem-vindo, pessoal. Oi, Gi. Tudo jóia e você? Olá, Cauê. Oi, Gislane. Boa tarde. Oi, Rosa. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Já já a Cláudia também já vai entrar. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Esse tema é importante, hein? Deixa eu aceitar a Cláudia aqui. Oi, Cláudia. Tudo bom, Mari? Tudo e você? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu colocar só uma coisa É, alta aqui. vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Acho que eles ainda estão chegando. Claro, eu vou botar um. Peraí. Vou colocar uns livros aqui para levantar, porque senão eu fico falando de baixo, fica muito ruim. Fiz a mesma coisa. Melhor assim. E aí, tudo bem? Tudo jóia, e você? Minhas meninas, tudo bem? Também, tudo jóia. Que bom. Tá demorando a terminar essa quarentena, né, Mari? Gente, nossa, que loucura, né? Uma E loucura. aí, quando a gente pensa que tá próximo ao fim, a gente vê que vai demorar mais um pouquinho. Tem que ter muita Pior. paciência, né? É verdade. Ainda mais as escolas agora só voltando em setembro. Nossa, não. E as minhas agora entraram em férias. Eu não sei o que é pior. Eu acho muito pior sem aula. Olha, eu tava com. Os meus tiveram férias em junho. Não, em maio. E vou te dizer que até achei boas férias, porque na verdade fica. Como eu tenho muito, os horários são muito ruins, assim, tem Você muita coisa consegue dentro dos horários. encaixar. Exato. Porque senão fica assim, tipo, às vezes eles entram para aula, não deu tempo de fazer almoço, assim, É, né? as coisas básicas assim que acabam acontecendo. Tudo Ô, ao Mari, mesmo posso te tempo perguntar junto. tudo? Você acha que tá muito escuro? Será que eu boto uma luz? Fica Não, tá melhor? bom. Ah, achei que agora. É, com a luz acho que melhorou um pouquinho. Vou botar uma luzinha assim, acho que fica melhor, né? É, tudo ao mesmo tempo. Não, e não para, né? Eu tenho a faculdade, agora fiz a última prova do semestre, entrei de férias no doutorado, graças a Deus. Ah, que bom. Pelo Agora menos dá uma trégua, né? dá. Mas agora para o segundo semestre vem a qualificação. Aí eu tenho que escrever, não tem aula, não tem nada. Então também não sei o que vai ser mais tranquilo. Vamos indo. Nada foi planejado para ser assim, né, Pois Mari? é, nada foi planejado, então a gente tem que ir se adequando. É verdade. E me fala uma coisa, como é que estão as coisas na casa? Tô vendo que vocês estão entregando as cestas. É, então, a gente já fez 4 entregas, né? Eu acho que foi muito bom. Até ontem eu perguntei para as meninas para saber como é que tá o índice de transmissão do Covid lá na casa, mas assim, super baixo. Então, eu acho que realmente está funcionando, as pessoas estão conseguindo ficar mais em isolamento. A gente acho que ouviu só de uns 4 casos, que eu acho bem pouco, É bem pouco, tá? dado que agora está bem forte lá, né? Então, eu acho que tem ajudado. Agora, a captação para os próximos ciclos deu uma bela de uma esfriada. Eu acho que as pessoas agora
já doaram bastante, também estão em crise, assim como muita gente, né, da periferia. Tem pessoas de classe média que também já estão começando a sentir bem esse esfriamento da economia. Então, não sei como que vão ser os próximos. A nossa ideia seria entregar mais 3 ciclos até setembro, que é quando as escolas retornam, porque eles recebem alimentação na casa, né? Claro. Então, E dependem vocês só também. podem voltar em setembro também. Acho que sim. E volta não de uma forma integral, né? Com um revezamento, não sei como é que vai ser. Mas vai ser aos poucos. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Ah, mas aparece, o dinheiro aparece, as pessoas doam. É, Eu acho que tem duas coisas. Assim, primeiro, claro, o dinheiro vai terminando, né? As pessoas também, claro. as reservas das pessoas vão acabando. E depois que eu acho que essa sensação falsa de normalidade com a abertura de comércio e tal, parece que dá uma resfriada, né, nas É, pessoas. Eles vão pensando, bom, acho que não precisa mais. Param de pensar, eu acho, né? A gente é. volta mais para a vida. Então, Eu acho que mais... a crise, por ser muito extensa, acaba virando uma coisa meio parte da vida normal, né? Então, deixa de ser um assunto pontual para ser um assunto constante e acho que aquele destaque deixa de existir, não sei. As pessoas acabam se acostumando com a ideia, né? é. O que é uma pena, né, se a gente Uma for pensar, pena. porque Não, por pesquisa. outro lado, Cláudio, eu acho que trouxe uma luz diferente a questão da responsabilidade social, né? Eu acho que hoje as empresas elas estão se mobilizando mais, pelo menos eu tenho enxergado isso. Elas estão entendendo que a responsabilidade social, a diversidade tem que fazer parte dos valores principais das instituições, né? Então, tomara que isso aí permaneça por um tempo e não seja só fogo de palha, né? E que realmente isso Tomara. entre no DNA das corporações, porque foi lindo ver essa mobilização. Foi. E sabe que, assim, em termos de empregabilidade, né? Já a Simone de Beauvoir já dizia isso lá há muitos anos, né? Quando falava sobre o feminismo no século passado. Mas é difícil porque nesse momento de desemprego, os primeiros a sofrerem são primeiras a sofrerem são as pessoas que estão numa situação menos privilegiada em relação ao trabalho. Então, Exato. a gente estima assim que até 50% das mulheres não consigam voltar ao trabalho por conta de não terem voltado às escolas. É Isso vai ser um desafio, né? um desafio, exatamente. É. O Né? que a gente tem Empresas que tentado determinam. trazer, principalmente para os alunos, pelo menos para o curso técnico, a gente conseguiu fazer aquela seleção online. Então, acho que a gente está tentando olhar pelo lado positivo, né? De tentar se desenvolver mais, de incorporar o digital na casa, de mostrar para as pessoas que elas podem usar esse tempo livre para transformar a quarentena numa quarentena produtiva, que tem um monte de cursos gratuitos à disposição. Então, a gente está tentando mostrar que é um tempo a mais que a gente tem hoje, ou não, né? Mas é um tempo assim que a gente pode usar de forma produtiva, né? E acho que hoje a informação está ao alcance de todo mundo. Querendo, a pessoa consegue se desenvolver. Então, é óbvio que tem um monte de desafios, mas podendo olhar pelo lado positivo e tirar o máximo de proveito dessa situação, a gente tem que fazer isso, né? Sem dúvida. Não, e para questões de emprego, de empregabilidade, a economia está aí, o mundo segue capitalista, vai continuar tendo emprego. Né? A gente só precisa entender onde vão estar esses empregos, porque É, com a digitalização do mundo, alguns empregos vão mudar assim muito, né? Essencialmente. Mas ainda vai ter trabalho, não tem como, né? A com gente não tem certeza, como viver no mundo sem trabalho. com certeza. Bom, já deu o nosso tempo aqui, acho que a gente pode começar, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Cláudia, não só por estar aqui hoje, mas por ser essa parceira da casa, sempre presente, sempre batalhando conosco por diversos assuntos, desde trazendo conteúdo, nos ajudando de forma pro bono, lutando com unhas e dentes também nas campanhas. Então, obrigada por essa parceria, é muito bacana ter você do nosso lado, com ideias, enfim. É muito legal ver essa colaboração integral sua e do escritório. E é um prazer e uma honra para a gente ter vocês ao nosso lado. Obrigada.
Nossa, o E eu prazer é meu de poder ajudar e ter assim. Eu sempre falo que vocês são meus braços, né? Eu queria poder fazer muitas coisas que eu não posso, porque eu não tenho braço, e vocês podem. Então, assim, é uma parceria que para nós é maravilhosa. Eu adoro. Obrigada. E aí ia te pedir para você se apresentar. Bom, eu sou Cláudia, então, como a Mari já falou, eu sou advogada trabalhista, eu sou gaúcha, moro aqui em São Paulo há 17 anos. E sou mãe de 3 filhos, sou casada e trabalho igual a todos vocês. Estou agora fazendo meu doutorado, sou mestre em Direito do Trabalho também. E é isso, sou mulher, batalho aí no mercado. Legal, Clau. Então, pessoal, hoje a ideia aqui era discutir, né, hoje com esse cenário tão adverso, com isolamento social, os modelos de contrato trabalhista, né, a forma de atuação dos empregados mudou, né? E todo mundo está em dúvida sobre como agir, quais os direitos que a gente tem, como proceder em caso de doença. Por outro lado, quais os deveres dos trabalhadores, né? Porque a gente sempre reforça isso na casa. A cidadania é você exercer seus direitos e seus deveres, né? Então, para a gente sempre lembrar disso, que a gente tem os nossos direitos e tem os nossos deveres, seja em qualquer situação, inclusive na quarentena. Então, a gente veio para conversar com a Cláudia sobre isso, né? Para ela nos ajudar a entender melhor tudo isso que está acontecendo sob a perspectiva trabalhista e tirar dúvidas, participem, podem inscrever as dúvidas aí que a gente vai interagindo. Eu tenho uma listinha aqui com um monte de coisa para perguntar para ela, mas por favor, né, Cláudia, participem, interajam. Lógico. E, Cláudia, como é que você está vendo isso tudo, hein? Quais os principais pontos, assim? Por onde que você acha que a gente pode começar? Bom, O que significa essa MP? assim, ó, MP é uma sigla que a gente usa para medida provisória. Qual é o objetivo de uma medida provisória? Quando o governo federal percebe que tem alguma situação muito grave que ele precisa resolver de forma muito rápida e urgente, que não dá para esperar todo o processo legislativo, que é passar na Câmara, passar no Senado, às vezes precisa voltar para a Câmara, às vezes volta para o Senado, aí vai a sanção presidencial, isso tudo demora. Quando é uma coisa urgente, então o presidente pode utilizar esse modelo de medida provisória, que tem força de lei. Enquanto ela vigorar, ela tem um tempo que ela pode ficar vigente, depois ela precisa. Se ela não for aprovada, ela vai perder a validade. Então, aconteceu isso com o contrato verde e amarelo, por exemplo. Vocês devem lembrar que começou o contrato verde e amarelo na MP 905. A gente gosta muito de número, mas eu sou péssima com número, assim, eu sou advogada, eu sou horrorosa, não decoro número de nada. Mas assim, a gente acaba ganhando esses números de presente. Mas na MP 905, que tinha lá, dentre outras coisas, o contrato verde e amarelo, teve um monte de gente que foi contratada naquele modelo. Como não ia ser aprovado, o presidente revogou no último dia de vigência da lei. E agora os contratos passam para ter como contrato normal, como qualquer outro. A MP 927, que foi a primeira trabalhista que surgiu, o objetivo dela foi, naquele primeiro momento, dar ferramentas para que as pessoas pudessem ficar em casa. Então, se a gente olhar bem para a lei, a gente vai ver que ele fala sobre antecipação de férias, fala sobre antecipação de feriados, fala sobre banco de horas, trabalho em home, né, o tal teletrabalho. Por quê? Porque naquele momento da pandemia, a gente não podia sair para a rua. Tinha que todo mundo ficar em casa de uma forma muito rápida. Então, como precisava de uma reação urgente e que as empresas não tinham, porque a nossa lei trabalhista não trazia mecanismos para combater a pandemia, como nenhuma lei, né? Também a gente, lei do inquilinato, para quem tem contrato de aluguel, também não tem previsão para uma situação de pandemia. Então, precisou ter uma medida muito rápida. E aí, a primeira coisa que se fez foi, bom, vamos deixar as pessoas ficarem em casa. Como que elas vão ficar em casa? Elas vão ficar em casa assim, ou elas vão poder antecipar férias. E aí, lembrando que férias é sempre um direito do empregador, né? O empregador decide quando as férias vão ser fixadas, porque a fixação de férias, ela depende da necessidade da atividade da empresa. Então, primeira coisa, bom, vamos dar férias para todo mundo. Ah, mas as empresas não vão ter caixa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai permitir que as férias aconteçam agora, mas que elas só sejam pagas
lá na frente. Então, o salário, o mês de férias foi pago normal e o terço pode ser pago até junto com a segunda parcela do 13º. Ah, vamos poder antecipar os feriados. Ok. Ah, mas feriado religioso precisa, não dá para antecipar. Ó, tá bom. Então, feriado religioso tem que ter concordância do empregado. E assim a MP saiu do papel. Ela demorou um pouco, assim, por exemplo, São Paulo entrou muito rápido, né? Na quarentena, lá no dia 16, a gente já estava basicamente começando a parar. A MP demorou aí ainda uns dias para sair, mas ela veio e ela cumpriu o papel de distanciamento social naquele momento. Então, a MP 927 foi isso. Ela cria a possibilidade de um banco de horas negativo, então um empregado que não tinha condições de trabalhar em home office, ele ficou em casa, sem trabalhar, recebendo salário normal, e agora, quando terminar o estado de calamidade, que provavelmente vai até o final do ano, essa pessoa vai ter que trabalhar mais, até 2 horas por dia, para pagar essas horas, para repor essas horas. Porque sempre lembrando que se não existe empregador, não existe empregado, né, Mari? A gente não pode matar a galinha. Então, a gente precisa, para pegar os ovos, matar a galinha, vai dar errado. Então, nesse momento, precisa ter uma situação de todo mundo pegar junto. Claro que não é o momento das empresas se aproveitarem de forma alguma, mas também não dá para os empregados não enxergarem o lado do empregador, que também está lá. Que é uma situação totalmente atípica. Né? Eu vejo assim, por exemplo, quem trabalha em restaurante. Gente, os restaurantes estão fechados até hoje. Vão abrir agora. E em que condição, né? As comidas dos restaurantes estragaram. Então, tá todo mundo tendo prejuízo, né? Exatamente. Vai ter que repor estoque. Muita gente não vai conseguir abrir, porque não vai ter dinheiro para repor estoque, vai ter que restringir cardápio. Então, não é fácil para ninguém. Mas as MPs tentaram dar uma organizada nisso. Então, a 927 ela veio para isso, para tentar garantir que fosse viável o distanciamento social. Vendo que a coisa ia longe, em 1º de abril saiu a 936, que é a da suspensão dos contratos de trabalho, da redução de jornada e da suspensão dos contratos. Com isso, muita gente foi impactada, acho que até mais do que com a 927, mas foi impactado de uma forma que não vai precisar pagar, foi um subsídio do governo. Né? Então, o governo, o Estado brasileiro, passou a pagar a quase totalidade dos salários. Para que nenhum empregado precisasse pagar esse banco de horas na volta, porque se o cara está em casa, ele ia ter que pagar esse banco, e nem as empresas precisassem desembolsar com o pagamento do salário, sendo que estavam com receita zero. Além disso, injeta dinheiro na economia, enfim, os programas de renda básica têm toda aí um fundamento social e econômico que reduz violência, tem todo um fundamento teórico para esse tipo de trabalho que é feito com Bolsa Família, com esses serviços, esses programas emergenciais. Isso foi feito por um prazo determinado. Então, as pessoas que tiveram jornada reduzida até 90 dias, está terminando agora. Quem suspendeu o contrato, a maioria já terminou a suspensão e precisa voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar com garantia de que vai permanecer no emprego pelo mesmo tempo que o contrato ficou suspenso. Tá. Né? Essa é uma garantia boa, mas isso não significa que a pessoa vai poder não trabalhar. Ela vai ter o direito ao trabalho se ela trabalhar direito. Se ela não trabalhar direito, ela vai ser mandada embora por justa causa e aí não tem garantia de emprego que resolva, né? Então, no caso de quem teve a redução de jornada ou suspensão de contrato, quais os direitos dessa pessoa? Então, essa pessoa, ela depende da quantidade da redução, a MP traz um percentual para dizer quanto tempo de estabilidade a pessoa vai ter. Mas é proporcional. Quanto maior for a redução, alguém teve a suspensão, quem teve suspensão vai ter total. 2 meses de suspensão tem 2 meses de estabilidade. Se for mandado embora, vai receber uma indenização desse período, que pode ser até o valor integral, a depender do tempo que foi. Aí precisa fazer uma continha, eu não vou conseguir te dizer aqui o valor exato de cada uma. Mas existe uma estabilidade. A pessoa que tiver dúvidas sobre isso, ela pode procurar o seu sindicato,
que o sindicato vai Vai informar, orientar. vai orientar, vai informar qual é o tempo de estabilidade que a pessoa tem. As empresas sabem, né? Mas se alguém tiver alguma coisa, pode procurar um advogado trabalhista também. Mas eu falo sempre do sindicato, porque o sindicato está aí para isso e é rápido, e normalmente eles atendem. Rápido para ajudar. É rápido e eles conseguem, inclusive, direcionar. No caso de férias e coletivas e antecipação de férias, as empresas podem fazer isso, né? Como é que funciona? E com quanto tempo de antecedência o funcionário precisa ser avisado de que ele vai sair de férias? Com a 927, ele pode. Então, vamos lá. Enquanto durar a pandemia, enquanto durar a situação de calamidade pública, o empregador pode avisar com 48 horas de antecedência e dizer: ó, a partir daqui 2 dias você está de férias. E aí o empregado pode sair. Lembrando que ele não pode sair de férias nunca perto de feriado, nem perto de final de semana. Isso não for revogado, a lei continua valendo. Tá? Mas pode sair de forma muito rápida. Normalmente tem que ser 30 dias. Agora a gente pode avisar com 2. E a partir do momento que a empresa conceder as férias, o empregado não tem direito de se opor. Infelizmente, como eu falei, não é um direito, o empregado não tem direito de escolher as férias. As férias delas devem ser fixadas pelo empregador porque é dele o direito de organizar a produção. Uhum. Então, ele que sabe quando é que ele pode prescindir, né? Quando é que ele pode abrir mão do trabalho daquela pessoa. Por isso, as férias vão ser fixadas pelo empregador. E a pessoa que tirou férias e não recebeu? Cortou. Voltou, né? Voltou. Tá. Ela vai receber o período das férias, o salário relativo às férias, porque quando a gente sai de férias, a gente tem uma antecipação do salário, então a pessoa vai sair 30 dias. Ela recebe antecipado aquele salário, quando ela volta, ela não tem nada para receber, porque ela já recebeu antecipado. Uhum. E mais 1/3. A antecipação, ela recebeu normalmente no 5º dia útil do mês seguinte ao que ela saiu. Então, os dias que ela saiu de férias em maio, ela já recebeu em junho. Agora, o resto, o terço de férias, ela vai receber até o dia 20 de dezembro. Se ela for mandada embora ou pedir demissão antes, vai receber na rescisão. Se não, se tiver ativa até lá, em 20 de dezembro ela tem que receber. Eu não recebi as férias, eu não recebi nada, eu tô sem receber nada. Bom, aí os meios vão ser procurar, liga na empresa, tenta conversar, nós não vamos pagar. Bom, não vamos pagar, a solução vai ter que ser via judicial. Pode-se tentar via sindicato primeiro, e aí, se não funcionar, tem que partir para via judicial para tentar receber. Porque a lei não disse que não vai pagar nada, só disse que o terço não vai pagar antecipado e que o terço tem que ser pago em dezembro. Mas alguma coisa, pelo menos os dias da pessoa tem que ter recebido. Clau, e se a pessoa pega coronavírus, fica doente, o que ela faz? Como é que fica? Ela precisa fazer como qualquer outra doença. Se ela pegasse, por exemplo, um sarampo, ela teria que pegar um atestado médico, enviar para a empresa e informar para a empresa que não pode trabalhar. O atestado, ela testando positivo para a Covid, ela vai receber um afastamento de 14 dias, né? Porque no total, provavelmente. Né? E aí ela vai ser recomendada a testar novamente, ela não pode voltar para a empresa enquanto ela ainda estiver contaminando, né? Então, por uma questão de saúde coletiva, porque o empregador tem também que a obrigação de cuidar da saúde de todo mundo, mas ela não vai chegar a se afastar pela Previdência, porque 15 dias não dá, né? Não dá tempo de se encostar, né? De se afastar pelo INSS. Então, ela vai ficar em casa, não vai trabalhar aqueles 15 dias. Assim como o empregador tem o dever de zelar, os empregados também, né? Então, tô com algum sintoma. É isso que eu ia comentar. Tem algum sintoma, gente? Não vá ao trabalho. Isso. Avise. Não vá. Não saia de casa. Porque você coloca a vida de outras pessoas em risco. É muito sério, né? A gente tem acompanhado alguns casos das pessoas que não querem faltar ao trabalho, até por medo ou por, né, querer continuar produzindo. Não vá ao trabalho. É melhor você não ir do que você passar o coronavírus para alguém, né? Então, até você ter certeza, você ficar zerado, é melhor ficar em casa. E assim, hoje já tem teste em farmácia, né? Então, eu sei que é difícil, os postos de saúde não fazem o teste, mas a empresa pode fazer.
Se a empresa quiser que você... Olha, eu tô com sintoma, mas eu não tenho bem certeza e tal, não perdi o olfato. Enfim, não tenho absolutamente certeza do que eu tenho. Não tenho um atestado médico que me afaste. A empresa tem que fornecer um médico, né? Existem os médicos do trabalho que podem, inclusive, dar esse afastamento. E Uhum. também podem marcar, olha, hoje em dia até pelo aplicativo de celular você agenda exame para teste de coronavírus. Sim. Né? Então, existe meios. O que não pode é sair contaminando todo mundo, porque isso é um risco. Além de existir um crime tipificado que é expor as pessoas a perigo de mal, né? De Uhum. doença. Tudo bem, se eu não tenho certeza, também não seria uma questão de ser crime, mas é uma questão De bom pensar senso, na outra né? pessoa, né? É. Exatamente, de bom senso. Então, precisa testar, né? Precisa falar com o empregador e falar, ó, eu tô ruim, quero fazer o teste. Ah, deu negativo, é só uma rinite? Beleza, volta pro Ok. trabalho. Mas isso vai acontecer, né? Isso é uma das coisas que está encarecendo muito esse retorno para as empresas, inclusive. Posso imaginar. Porque tem que testar. Pensando agora nas escolas fechadas, né? Como é que fica a questão da mãe, dos familiares que são que têm os filhos? Se eles não têm com quem deixar os filhos, como é que funciona isso, Cláudia? Ai, Mari, essa é uma situação que me dói demais, porque é uma situação super complexa. Não tem como, você não pode deixar com os avós, porque não pode deixar expostos com os idosos, né? Você não pode expor as pessoas idosas. E as redes de apoio institucionais estão fechadas, como vocês, por exemplo. E o que eu posso dizer é assim, ó, tente conversar. Tente negociar. Se você tem um companheiro, uma companheira, tente conversar, negociar para trabalhar cada um uma semana. Bom, meu empregador não tem jeito, ele exige que eu vá de qualquer jeito. O que eu vou te dizer você se ele não aceita que você trabalhe, ele não pode te dar abandono. Você vai ter que negociar. Existe uma forma de rescisão que se chama rescisão por comum acordo. Se você vê que não vai ter jeito mesmo, que você não vai poder trabalhar, que não tem outra opção, e seu empregador está absolutamente irredutível, porque, sei lá, às vezes também não pode, ou não quer, ou não aceita, ou tem uma loja que é um funcionário só, se aquele funcionário for, não abre, não for, não Uhum. abre. Se não tiver outra opção, você pode tentar uma rescisão por comum acordo em que você consegue pelo menos receber metade das verbas rescisórias e o fundo de garantia. Ou então conversar com o seu empregador e dizer, olha, veja bem, me manda embora. Nenhum empregador é obrigado a mandar a pessoa embora, né? Se você não for simplesmente ao trabalho, vai ter todos os dias descontados. Então, essa rebeldia, ela não é recomendável, porque você vai ficar sem salário. Então, o melhor é tentar conversar. Se acontecer de uma dispensa por abandono, eu acredito que o judiciário ainda não se posicionou, mas eu acredito que é possível brigar para a reversão disso. Porque há uma justificativa plausível. Né? Se você está no grupo de risco e não pode voltar, também pegue um atestado médico para dizer isso. Continuam valendo as mesmas regras. Né? Você precisa trabalhar para poder receber. Se você não pode trabalhar, então tente negociar. Muitas empresas estão atentas a essa questão das mães e dos pais que não podem voltar a trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos. Outras empresas não estão nem aí, infelizmente. Se for uma situação assim muito emblemática, para que todas... existem mercados que são predominantemente femininos, né? Então, pode acontecer de ter, sei lá, um comércio aplicou justa causa em todo mundo, porque todo mundo tá... ninguém foi trabalhar e ele aplicou abandono em todo mundo. Eu acho que daí vale até uma conversa com o sindicato, com o Ministério Público, como eu falei. Em casos pontuais, precisa ser resolvida de forma pontual. A conversa é sempre o melhor, né, Mari? Sim, E é com certeza. importante que o empregado dê alternativas para o empregador também. Pensa só, se você é empregadora, né? Você é empresária, você tinha 5 vagas, você só vai ter 3. Quem são os 2 primeiros que vão rodar? São os 2 primeiros que parecerem não querer trabalhar, isso é humano. Né? Então,
mostrar que está disponível, que pode ir, tentar esse revezamento que eu falei com a família, de repente conseguir um irmão, uma vizinha que também esteja na mesma situação, aí negocia, eu folgo um dia. É mais fácil o empregador te dispensar um dia do que te dispensar todos os dias. Eu acho que o mais importante é você mostrar essa vontade de tentar se ajustar, né? Porque tá, Sim. como você já tinha falado, todos os lados estão tentando se ajustar, né? E aí é o que você falou também. Depois que passar a quarentena, as pessoas que vão se destacar no trabalho são aquelas que foram mais proativas, que tentaram ser mais flexíveis, que tentaram se encaixar nesse novo modelo, né? Que deram alternativas e não só problemas. Então, eu Sim. acho que é bacana pensar desse jeito, com certeza. Tem uma pergunta aqui sobre o Covid. A empresa pode cobrar do colaborador 50% do valor do teste de Covid? Se o empregado vai voltar a trabalhar e está sintomático, a empresa não pode cobrar nada, ela precisa aplicar o teste. Se a pessoa está afastada, está em casa, eu quero fazer o teste só para saber. Aí, nesse caso, ela pode cobrar. Ela não é nem obrigada a fazer. A empresa só é obrigada a dar o teste se a pessoa depender disso para poder retornar ao trabalho, para poder trabalhar. Então, se ela for voltar ao trabalho, não. Ela não pode cobrar o teste, porque, inclusive, o protocolo de retorno de abertura prevê que as empresas precisam testar os empregados para voltar ao trabalho. Então, ela não pode cobrar. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui sobre jovem aprendiz. As empresas podem cancelar contrato de jovem aprendiz? Podem. De estagiário também. Sem aviso prévio. De acordo com o que tiver previsto no contrato. Né? Mas podem. O jovem aprendiz ele ganhou uma vantagem que é a possibilidade de trabalhar em casa, que a princípio não tem pela lei, né? Mas a MP autorizou o trabalho remoto. Mas como é que eu vou te dizer? O jovem aprendiz ele é um trabalhador que estuda, né? Então ele é um trabalhador em formação. Então, ele tem menos proteção legal do que um empregado normal, exatamente porque a empresa está bancando a formação profissional dele. Essa é mais ou menos a lógica do jovem aprendiz. E então, ele não tem todas as proteções que tem um empregado normal. E vai pagar o que tiver previsto no contrato, vai pagar as horas rescisórias. Agora, se o jovem aprendiz receber os benefícios de emprego e renda, teve o contrato suspenso e recebeu esse benefício, aí ele vai entrar na regra da estabilidade. É que a maioria dos jovens aprendizes não receberam o benefício, né? Porque eles não estão dentro daquela modalidade que consegue suspender. E aí tem uma outra pergunta aqui. E se a pessoa estiver no período de experiência? Quais os direitos que ele tem? O período de experiência, uma vez que ele tenha terminado, a pessoa vai embora. Pode ser, na verdade, não se trata de uma dispensa, é só um término de contrato, a gente diz. Então, terminou o período de experiência, a empresa não é obrigada a manter a pessoa lá. A lei não fala, a MPS, não fala o que vai acontecer com as pessoas que estavam em experiência e tiveram os seus contratos suspensos. Então, a gente ainda não sabe como é que o judiciário vai se mostrar nesse sentido. Porque, em tese, o contrato de experiência, uma vez que ele tenha sido suspenso, se no contrato disser lá que o contrato suspenso ele volta para terminar o tempo, ele volta. Mas ninguém tinha ninguém. Poucas empresas tinham esse hábito de colocar, porque suspensão no contrato de trabalho era uma coisa muito rara. Não acontecia assim, com muita facilidade. E os contratos de experiência, em tese, eles não geram estabilidade. Ele vai gerar estabilidade só no caso de gestação. Mas aí porque a proteção não é para a mãe, é para o bebê. Então, nós estamos falando de um outro valor moral. No caso da experiência, eu não tenho hoje como garantir que a pessoa vai ter direito à estabilidade. Até porque a estabilidade é muito mais uma multa. Agora não tem direito a verba rescisória nenhuma. Terminou o período de experiência, se a empresa não quiser renovar, ou se o empregado não quiser renovar, porque também ele pode ter odiado trabalhar naquela empresa, encerra o contrato, ele recebe só 13º, versos proporcionais, saldo de salário e terminou.
Isso Entendido. não teve nenhuma alteração para contrato de experiência na MP. Tem uma outra pergunta aqui que eu anotei, Cláudia, você poderia comentar sobre a possibilidade de um empregador reduzir direitos ou obrigar a pedir demissão? Nenhum empregador pode obrigar uma pessoa a pedir demissão. Isso não existe. Ninguém é obrigado a pedir demissão. Certo? Se o empregador não quer mais que a pessoa trabalhe, ele que demita. A pessoa Tão não... simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Ninguém é obrigado a pedir demissão. Do mesmo jeito que você não é obrigado a se jogar de uma ponte, você não é obrigado a pedir demissão. Fim. Né? Ah, mas se não, eu vou te ameaçar com justa causa. Bom, você fez alguma coisa para ter justa causa? Porque se não fez, eu sinto muito. O cara vai dar justa causa e o juiz vai reformar, vai reverter. Ninguém pode ser obrigado a pedir demissão. O que existe, como eu falei, é aquele acordo que não é o acordo que existia antes, que a pessoa vai lá, recebe o fundo de garantia, que isso é ilegal, né? Recebe a multa do fundo, devolve a multa do fundo, aí isso é fraude, porque é fraude para receber o seguro-desemprego, isso é ilegal. Mas existe essa rescisão por mútuo acordo. Eu não quero mais, você não quer mais, então vai ser tudo pela metade. Você recebe meio aviso prévio, mas eu também, o empregado não tem que dar meio aviso prévio, isso existe. Mas também depende do empregado querer. Se o empregado não quiser, não há quem obrigue. Né? O empregado tem direito de continuar trabalhando. Agora, veja bem, se você não quer voltar ao trabalho, e aí a situação é diferente. Eu tô falando assim, uma pessoa que está trabalhando e que vai voltar ao trabalho. Agora, a pessoa que não quer voltar ao trabalho, voluntariamente não quer trabalhar, e o trabalho está lá posto, ela não tem nenhum motivo razoável para não voltar a trabalhar, bom, se ela não pedir demissão, ela vai levar um abandono. Mas é simples assim. Obrigar a pedir demissão, não pode. Não existe. Não Legal. existe. Outra pergunta. Pode Desculpa, falar. pode falar. Qualquer empregado, agora sobre home office, né? Esse trabalho à distância. Certo. Qualquer empregado pode ser colocado para trabalhar em home office? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter ao trabalhar de casa? Qualquer empregado pode ser colocado, inclusive, como eu falei, até estagiário e aprendiz, por conta da MP. O empregador, ele deve fornecer condições mínimas para que a pessoa trabalhe, né? Então, condições de internet, de computador. O empregador tem que oferecer as condições para eles trabalharem. Ele é obrigado a fornecer? Ele é obrigado a fornecer. Ele é obrigado a fornecer. Claro, a pessoa já tem uma internet que funciona, não vai passar esse custo para a empresa, não é disso que eu estou falando. Mas, assim, se tiver que fazer um aumento do pacote de internet, porque aquela internet não estava funcionando, o empregador tem que custear. O computador, se o computador de casa não servir, o empregador tem que emprestar. Cadeira, o empregador, não tem cadeira, não tem como trabalhar nessa cadeira aqui. O empregador tem que fornecer. Então, sim, porque o empregado ele vai estar trabalhando em benefício da empresa. Sim. Né? Então, o empregador tem que fornecer os meios. Ele não tem que pagar a luz da casa do empregado, ele não tem que pagar a internet do que tenha, mas ele tem que garantir que aquele serviço vai ser possível. Né? Não pode passar para o empregado a obrigação de comprar um computador novo para poder trabalhar em casa. E a postura do funcionário nesse ambiente? Como é que deve ser, Cláudia? Ai, Mari, isso é um problemão, né? Porque é uma mistura de público e privado complicada. Assim, o que a gente recomenda é tentar, na melhor forma possível, manter os mesmos horários de trabalho que se tinha antes. Né? Então, tentar começar a trabalhar no mesmo horário, vai ter que parar para almoçar, para fazer almoço, ok, isso tudo faz parte. Mas tentar não se ausentar. Tentar manter uma rotina similar à rotina de trabalho que havia antes da pandemia. Exato. Bom, eu não posso, eu tenho um filho muito pequeno e eu estou dividindo aqui, eu só consigo trabalhar de noite. Você vai conversar com o seu chefe e vai explicar. De novo, a conversa. Isso. Né? Conversar. Melhor resolução. Porque assim, a gente não tem, a lei não tem previsão para uma pandemia, para um mundo em home office. Não tem previsão legal que conseguisse prever que a gente ia passar por isso tudo. Então, precisa ser muito negociado. Mas o que não pode, que eu acho que é extremamente tóxica para a relação de trabalho, é tanto o empregado quanto o empregador fazerem de conta que nada mudou.
né? Então, as empresas não podem fazer de conta que nada mudou, elas têm que entender que sim, faz parte, que vai ter criança entrando, que vai ter barulho no fundo, que não vai funcionar a internet direito. Tudo isso vai fazer parte, né? E o empregado também precisa não fazer de conta que não está acontecendo nada e entender que, olha, talvez quem não possa trabalhar naquele horário de 9 às 18 seja o chefe. Então, que talvez naquele dia ele precise dar uma adequada no seu horário. Então, tem Uhum. que ser tudo muito combinado, muito conversado. Eu sempre falo que é difícil contar com bom senso, porque eu sempre acho que o bom senso é o meu senso, né? O dos outros É, não é bom, o bom é o meu. Então, é difícil, porque cada um tem uma certa noção de bom senso. Mas a negociação, a conversa, isso tudo é o que mais pode garantir um futuro. Porque, assim, esse momento é difícil, mas ele vai passar. E é preciso manter esse contato. Ah, mas a empresa vai quebrar, eu não quero nem saber. Mas aquelas pessoas vão sair de lá e vão para outro lugar, uhum, com né? E certeza. elas podem te indicar e tal. Elas podem te indicar ou não te indicar. Então, a postura, neste momento, tanto de empresas quanto de empregados. E aí de chefes, né? Que às vezes uma empresa muito grande, você não fala com o empregador, você fala com o seu chefe. Precisa ser de flexibilidade e de entender. Não tem controle de jornada em home office, né? Ninguém vai receber hora extra. Também não tem sobreaviso, que é o stand-by, né? Aquela coisa que a pessoa fica o tempo inteiro à disposição. Mas todo mundo sabe que a pessoa está em casa. Uhum. Então, é esperado que a pessoa trabalhe. E mais do que qualquer coisa, como eu falei no início, o mundo segue o mesmo. Continua existindo o trabalho, continua existindo a necessidade do dinheiro. O mundo segue numa economia capitalista, todo mundo precisa trabalhar para poder receber. E quando voltar, e voltando mais rápido ou mais devagar, o mundo do trabalho vai estar aberto. Cortou. E conseguiu passar por este momento de uma forma mais assertiva. Eu não sou a favor de produtividade mil, eu acho que as pessoas têm que descansar, têm que proteger sua saúde mental, não é isso que eu tô falando. Mas é preciso também entender que não é férias, né, Mari? Eu acho, Cláudio, não é férias, né? Isso está sendo feito por um propósito que todo mundo, teoricamente, deveria respeitar, que é o isolamento social, que é a quarentena, que é a não aglomeração, né? Então, assim, você não está em casa para curtir, né? Simplesmente a gente mudou a nossa forma de interagir por um motivo maior, que é o Covid. Então, às vezes eu vejo lá, principalmente ali na região da Casa de Couto, as pessoas tendem a esquecer, né? A gente vê muita gente na rua sem máscara e até assusta um pouco. Então é bom lembrar isso. E eu acho que é um momento sensível, né? Todo mundo, é como a gente já falou, todo mundo está tentando se adequar. Aquele profissional que for mais proativo, que tentar trazer soluções, que tentar cooperar, que tentar até mesmo se desenvolver, porque trabalhando no modelo, por exemplo, à distância, muita gente não conhece todas as ferramentas, então vai ter que se desenvolver. E não Vai. necessariamente durante o período comercial, porque é uma habilidade que você vai desenvolver por conta própria. Como a gente vai estudar, a gente estuda após ou antes do trabalho, não durante, né? Então, eu acho que quem agarrar essa oportunidade tem uma chance aí de se desenvolver também quando tudo voltar ao normal, porque essa pessoa vai ser reconhecida de uma forma diferente, como um funcionário bacana, que estava ali, né, ao lado do empregador, tentando resolver a solução em parceria, né? Esse é um ponto. E também lembrar o seguinte, né? Que não adianta nada dizer, eu não posso voltar e passar o final de semana postando foto em churrasco, porque o empregador. O que está publicado é público, né, Mari? Não Com adianta, certeza. mas o empregador não pode. Mas o meu chefe não tinha hora que olhar minha rede social. Bom, mas você Não, publicou, tá à disposição lá, né? né? Você É pôs lá. público. É público, né? O seu perfil do Instagram é público. A não O ser que seu você perfil, feche. a menos que É, você feche, lógico. é. Mas você, a sua página do Facebook, e ainda assim, né, Maria, ela é um espaço que você consegue restringir até a página 2. Com Uma vez que certeza. você colocou lá, você está sujeito a alguém ir lá, printar, enviar, enfim. Então, precisa ser coerente, porque você vai chegar no seu empregador e vai dizer, olha, eu não posso voltar ao trabalho porque eu sou do grupo de risco. E aí,
Tá depois. fazendo um churrascão com um monte de Tá fazendo um gente. churrascão com um monte de gente, ele vai te aplicar uma justa causa e ele vai ter razão. Ah, ele pode usar isso como prova. Pode, pode. Tudo que tá na internet é prova. Né? Ele pode dizer, olha, ele abandonou o emprego, ele não volta, não é porque ele não pode, ele não volta porque ele não quer, porque é o que ele está fazendo da vida dele. Uhum. Né? Ele continua. Então, isso é uma coisa que... E assim, eu acredito muito que se as pessoas não abusarem, esse retorno vai poder ser conversado. Né? Porque é impossível que alguém não enxergue que o mundo está diferente, que as redes de apoio estão diferentes. Né? Você tem como eu falei, tem um trabalhador no grupo de risco, ele não pode retornar. Ele pode pegar um atestado médico e dizer, não vou retornar, não posso retornar. E ele vai ser afastado. Né? Isso não é uma coisa que é nova, isso já está na lei. Isso já está na lei porque o empregado que por motivo de saúde não pode trabalhar, ele vai ser afastado. Então, ele tem uma comorbidade, ele vai ser afastado. E vai ficar em tratamento, Fábio. Não, tem uma outra pergunta aqui do Vando. Estou em retorno de reabilitação e a empresa não quer ceder um local para mim. Como fica a minha situação, por favor? Deixa só eu entender, Vando. Você é reabilitado do INSS e a pessoa não quer, e a empresa não quer você de volta na empresa para trabalhar, não quer ceder um local para você. Eu não entendi o que está Explica acontecendo. melhor, Vando. Enquanto ele explica, falando ainda sobre home office. A pessoa que está em home office e trabalhando de casa tem direito a vale transporte? Não. O vale transporte é para a pessoa se locomover de casa para o trabalho. Ninguém vai precisar usar transporte público da cozinha para a sala, né? Então, não tem vale transporte, tá? Esse não existe. O vale alimentação, esse deve continuar sendo pago, indiscutivelmente, porque a pessoa precisa continuar. A vale alimentação é a cesta básica. Você tem que continuar fornecendo, porque a pessoa continua comendo. Aliás, mais ainda está comendo em casa. Né? Então, isso tem que continuar sendo fornecido. O vale-refeição é uma discussão bem interessante. Não tem como eu falei, não existia uma previsão legal para a pandemia. Muitos sindicatos negociaram a manutenção do vale-refeição. Outros negociaram a redução desse vale-refeição. Porque a pessoa também não está saindo de casa para comer. E o vale-refeição, ele é pago para você comer perto do trabalho. Se você está comendo em casa, a cesta básica, em tese, deveria resolver. Né? Muitos trocaram vale-refeição por vale-alimentação. Algumas empresas simplesmente deixaram de pagar o vale-refeição. Essas, elas estão assumindo o risco de serem eventualmente processadas e judicialmente condenadas a pagar. Eu não tenho como te dizer se elas vão ser condenadas ou não, porque isso tudo é muito novo, a gente ainda não sabe. Mas o que eu posso dizer é que não tem garantia. O vale-transporte, eu te asseguro, não tem direito. Ponto. Porque a pessoa não vai usar. O vale-transporte só pode ser utilizado para o transporte público, locomoção de casa para trabalho para casa. Qualquer outro uso indevido do vale-transporte dá justa causa. Então, não pode. Legal. Tem que ser limitado a isso. O Vando respondeu que sim. Sim. Então, você está em reabilitação do INSS e você quer voltar fisicamente ao trabalho, mas não há um local físico para você trabalhar, Vando? Vamos ver se ele responde. Gente, mandem mais perguntas. Eu já fiz todas as que eu tinha aqui. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Cláudia. Aproveitem, que ela está disposta aqui a responder tudo. Deixa eu ver se faltou alguma outra que eu não respondi. Deixa eu baixar aqui. Eu vi aqui uma observação que eu até já não sei mais de quem é, dizendo que as leis trabalhistas só favorecem o empresário. Gente, não. A lei trabalhista, ela favorece o empregado. Ela protege o empregado. Esse é o objetivo dela. Né? Ela foi criada para proteger o empregado contra o poder econômico e restrito do empregador. Porque o empregador tem um poder que é o dinheiro que ele vai te pagar. Então, a lei trabalhista é o contrário. Ela serve para proteger. O que aconteceu neste momento é que todo mundo precisa de ajuda. Né? O empresário também precisa, porque é o que eu falei, não adianta nada só liberar o dinheiro para o empregado. Se não tiver dinheiro para iniciativa privada,
não vai ter emprego depois. E aí nós vamos matar as galinhas todas e não vai ter ovo para ninguém. Então, precisa, de fato, um investimento para todo mundo. Mas, com certeza, o que foi feito hoje, essas duas MPs, elas garantiram que muita gente não perdeu seu emprego até agora, nesse momento. Então, precisa, assim, pensar que esse modelo de auxílio para todo mundo é o que vai garantir uma retomada decente. E em relação aos empregados, o modelo ele funcionou. A gente vai comparar com Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, esquece, o deles é infinitamente melhor do que o nosso. Mas nós estamos falando de outra realidade, né? De outros países. A gente tem aí a Argentina, que proibiu a dispensa. Todo mundo está com estabilidade enquanto durar o estado de calamidade. Difícil a gente conseguir fazer uma comparação direta entre países, porque as realidades são muito diferentes. Muito distintas. Muito. Mas o que a gente teve aqui não é perfeito, claro que não, mas ele realmente evitou muita dispensa. Eu acredito, infelizmente, que a fase das dispensas ela vai começar daqui para frente, porque acabaram as suspensões de contrato. Então, as pessoas não vão mais poder, vão ter que trabalhar e os empregadores vão ter que responder, pagar, enfim. Então, eu ainda acredito que vai ter um momento complexo agora, em termos de empregabilidade. E aí, é assim, verba rescisória tem que ter 10 dias para pagar. Não recebeu, procura um advogado, procura o sindicato e entra na justiça, porque é urgente. Ah, mas eu não vou assinar porque eu não concordo com o que está sendo pago. Esquece, assina. Mesmo assinando, você vai poder depois reclamar. Mas assina, senão você não vai poder pegar o seu seguro-desemprego e o FGTS, que é urgente. Então, isso não é uma questão que não... o ótimo é inimigo do bom nesse caso. Né? Você quer receber tudo, todo mundo quer, mas talvez não dê. Ah, o empregador quer parcelar a verba rescisória. A verba rescisória não se parcela. Se ele para parcelar, tem que pagar um salário a mais. Né? Mas eu concordo. Ótimo, legal, aceita. Não, eu não concordo. Bom, você vai ter que se virar. Né? Vai ter que procurar eu falo sempre procurar o sindicato, porque ainda é a solução mais rápida e barata, porque um dia de salário só é muito mais barato do que pagar um advogado particular. Mas também, se for entrar na justiça, o advogado do sindicato vai cobrar igual. Então, pode procurar. Tem a USP mesmo tem ali na Faculdade de Direito a Liga Trabalhista, que oferece assistência judiciária gratuita na área trabalhista. Então, vai ter que procurar os direitos. Vai ter muita gente que vai ficar nesse primeiro momento, talvez não tenha como pagar. Vai. Pode negociar? Eu posso fazer um acordo para homologar na justiça? Pode fazer um acordo. Posso fazer um acordo em que que o empregador manda ou me obriga a contratar um determinado advogado? Não pode. Você tem que escolher o seu advogado, né? Isso daí é casadinha, não pode. Você vai fazer um acordo, você vai contratar o seu advogado que vai negociar com o advogado da empresa e vocês vão fazer um acordo e homologar em juízo. Pode. A reforma permitiu. A negociação é sempre mais rápida, né? A justiça demora. O processo hoje é rápido, demora 3 anos. A gente fala rápido, porque antigamente demorava mais, 10. Mas ainda é bastante tempo. Para quem tem fome, né, Mari? 3 anos é muito tempo. Com certeza, muito. Então, às vezes, é melhor fazer um acordo rápido. Enfim, são condutas que vão ser escolhidas agora nesse momento. E o que eu posso recomendar é isso. Se informe, eu estou às ordens. Se vocês quiserem mandar outras perguntas para casa, a gente conversa um outro dia, retoma o papo, eu esclareço as dúvidas. Porque é um momento que ninguém sabe muito bem como vai ser. Né? A gente tem expectativas, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Clau, pergunta, é verdade esse boato que se o empregado assinar o termo dizendo que aceita a diminuição temporária do salário devido à pandemia, ele adquire 2 meses de estabilidade? Então, não é boato, isso é o que eu falei lá no início. Se você assinou o acordo para redução por 2 meses, você vai ter 2 meses de estabilidade.
é proporcional aí ao tempo que você aceitou a redução. Se você aceitou essa redução e se a redução teve pagamento do governo, né? Foi pelo menos de 25%. Sim, não é boato, é verdade. Outra pergunta sobre os estagiários, né, que você já respondeu. Com a redução da carga horária, como controlar essas horas em home? É muito difícil, né? A gente recomenda que a redução seja feita por dia de semana, que é o mais fácil, né? Já que a gente não consegue controlar as horas, então a gente fala assim, bom, se você vai reduzir 20%, você reduz um dia na semana de 5. Um dia e meio, se você vai reduzir 25. Então, fazer ou tantos dias por mês, não precisa ser na semana, pode ser no mês, tantos dias por mês a pessoa não trabalha. Esse é o melhor formato para trabalhar a redução de uma forma que não vai ter controle de jornada, porque não tem controle, e de forma a garantir que a pessoa vai trabalhar, realmente vai ter a redução. Porque se a redução ficou só no papel e a pessoa provar que trabalhou o mesmo tanto que trabalhava antes, ela vai acabar conseguindo ganhar na justiça o direito de receber esse salário. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, sobre aquele caso do INSS, ele voltou a comentar aqui que a empresa negou 5 tentativas de retorno pedido pelo INSS. Essa questão de reabilitação da empresa com o INSS é uma questão tão complexa que vale uma live só para ela, tá? Mas, assim, o que eu vou te dizer em regra agora, nesse momento, com as empresas fechadas, talvez não seja viável de fato. Mas se você já tentou 5 vezes retornar e você não consegue, o fato de você ser reabilitado te abre um mundo de oportunidades para arrumar emprego em outro lugar. Porque reabilitado cumpre cota de pessoa com deficiência. As empresas são obrigadas a ter pessoas que são pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Então, talvez valha a pena procurar vagas específicas para reabilitados. Pode ser que você saia melhor do que você está hoje numa empresa que não está querendo colaborar. E existe um mercado e você inclusive, paga bem, viu? Porque as empresas precisam cumprir essa cota e você pode conseguir até um salário melhor do que você tinha. Eu te recomendo Boa dar uma dica. procurada para ver. E passando essa reabrindo o mercado, ela vai ter que se entender com o INSS para aceitar esse retorno de alguma forma. Né? Legal. Ou você vai ter que procurar um advogado para te ajudar diretamente. Assim, eu não consigo te dar mais nenhuma dica genérica, porque é uma situação bem específica. Ai, Cláudia, muito obrigada. A gente está com o tempo terminando aqui. Queria te agradecer. Foi muito enriquecedora essa nossa live. Com certeza esclareceu muitas dúvidas que o pessoal tem e eu acho que muita gente vai acessar esse vídeo depois. Super obrigada. E para o pessoal que ainda tiver alguma dúvida, pode mandar para o pessoal da casa, para a Rosa, que a gente encaminha para a Cláudia e ela responde, né, Cláudia? Claro, com o maior prazer, eu respondo sim. Vou adorar. Tá? Boa sorte para todo mundo nesse retorno, nessa retomada. Espero que todos fiquem nos seus empregos ou arrumem melhores. E vamos fazer o nosso melhor que as coisas vêm. Isso aí. E se cuidem, né? Isso, se cuidem, usem máscara, não se aglomerem, respeitem o isolamento social, por favor. Vamos manter a saúde aí, que é o mais importante. Isso aí. Brigadão, Clá. Um beijo para você. Beijo, Mari. Tchau, Adorei. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa pessoal. tarde. Obrigada. Tchau. Tchau.